sejam muito, muito bem-vindos à Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de conversar com uma companheira do meu coração, Deca Barrichello. Deca, seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito de estar aqui com você, é uma alegria. A Deca está à frente de uma marca que se chama Believing, que brinca com essas duas palavras, de acreditar e com as abelhas. E eu tive uma experiência recentemente na Casa com Néctar da Deca, que era de conhecer as abelhas sem ferrão ali, um pouco do trabalho de regeneração que é tão lindo que ela faz. Só que antes da gente falar das abelhas, eu tenho que te contar um pouco, Deca, do que eu senti ali naquele dia e de como eu Sim. saí transformada. E eu fiquei chocada como a gente pode se conectar um pouco mais com a natureza e com ciclos normais, né, do mundo, mas que a gente se afastou tanto deles e sair tão mais inteiro, tão mais a gente. É, e eu saí acreditando mais. Eu falei, olha, dá para fazer isso. É essa o relato que você tem, Deca, das pessoas quando elas se aproximam mais, seja das abelhas, do mel, da natureza, que a gente pode se transformar. Sim, você captou bem assim o que que é estar em contato com as abelhas, né? E eu não consigo falar sobre isso sem falar da minha própria história, né? Eu sou uma testemunha viva desse efeito que a consciência das abelhas trazem para a nossa vida e para a nossa consciência, né? Eu fui uma pessoa que eu vivi muitos anos assim, desconectada da natureza, apesar de ter crescido aqui no sítio da minha família, ter passado uma infância em que a natureza era nosso quintal de brincadeira, nossa sala de aula, e me perdido muito nesse sistema, né? Que a gente está vivendo da nossa sociedade, de um sistema muito consumista, muito individualista, né? E eu passei por esse processo de precisar me desconectar totalmente desse universo da natureza e passei por uma depressão assim muito profunda que durou uns 4 anos. E quando eu saí do hospital psiquiátrico, que eu fui internada, o meu irmão falou: vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo na Believing, eu estou precisando de ajuda. E foi nesse momento dessa oportunidade que a vida me deu que eu pude me resgatar a minha própria vida através das abelhas, né? Eu sinto que as abelhas elas têm essa faculdade de transformar o que está na escuridão para a luz. Se você for ver uma colmeia, as abelhas elas são alquimistas dessa escuridão, né? Elas trabalham ali no escurinho da colmeia, apesar de elas serem seres solares que acordam com o sol e vão se recolher no pôr do sol. Elas trabalham ali no escuro, alquimizando aquele néctar e transformando no mel. Então, eu sinto que você adentrar o campo de consciência das abelhas é você adentrar esse campo de transformação e de um momento da nossa sociedade em que a gente está vivendo, de precisar realmente reconectar com esse lugar dentro de nós, de luz, né, de consciência, de conexão, de uma nova forma de organização social em que prioriza o coletivo em detrimento do indivíduo. Agora quando a gente conta de uma história que aconteceu, né? E mesmo uma história difícil que aconteceu, quando ela já vira uma história, parece que é fácil de resolver, né? Você fala, foi Foi um passe de um, mágica. um passe de mágica e tudo se resolveu. E quando a gente está vivendo, né, um período de sombra, por exemplo, tudo tem tanto peso, né? O tempo passa diferente, as coisas se arrastam. E eu fiquei pensando sobre esse ritmo da natureza. Você comentou do tempo das abelhas, por exemplo, né? Que elas, a hora que o sol se levanta, elas estão ali prontas para o trabalho também, e começam, e a hora que o sol se põe, elas se retiram. Mas o tempo inteiro estão trabalhando nessa escuridão, transformando dentro da colmeia essa escuridão numa coisa tão cheia de vida. Como foi para você, Deca, entender esses ciclos, assim, sabe? Os ritmos, tanto nesse momento em que você teve que olhar para como você estava vivendo e falar, ok, acho que vai ter que ser de outro jeito, desse jeito aqui não tá mais.
E como é que é hoje também trabalhar com esse. Às vezes eu sinto que a gente precisava dar uma olhada melhor em como a gente vive o nosso dia, sabe? A gente pensa na vida e qual é o sentido da vida e como a gente está vivendo, mas às vezes eu sinto que a gente talvez não aproveite nem um dia, assim, sabe? Não sei se ficou muito confusa a pergunta ou não, desculpa, mas eu sou assim. Não, eu entendi. Vou responder pela perspectiva, assim, que eu sinto que as abelhas me ensinaram, é essa medicina do dia a dia. É isso, às vezes a gente espera, assim, coisas muito grandiosas da vida e, e coisas que estão distantes do nosso dia a dia mesmo, do nosso cotidiano. E você está em contato com a natureza, com esse ciclo do dia, né? Assim, não precisamos falar de um ciclo da vida, né? Só você olhar para o ciclo do seu dia, você já entende que ali é a chave para que você possa construir uma vida, de saúde, uma vida conectada, uma vida feliz, uma vida leve. Então, quando eu comecei a trabalhar com as abelhas na Believing, né, eu tinha uma meta, assim, eu estava muito deprimida, eu mal tomava banho, não escovava o dente, mas eu tinha uma meta que era escrever um post no Instagram da Believing. E eu amo escrever, e eu escrevia umas poesias lindas, eu escrevia, assim, textos inspiradores para que as pessoas pudessem enxergar aquele universo das abelhas com a mesma beleza que eu enxergava, apesar de eu não estar vivendo aquela beleza dentro de mim. E esse pouquinho todo dia foi me ajudando a, de repente, falar, nossa, agora eu vou fazer uma feirinha de pequeno produtor, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando eu vi, eu estava sorrindo de novo, eu estava sentindo amor por mim de novo, eu estava indo para a vida. E foi assim, na gotinha de mel, diário, todo dia, num pouquinho todo dia. Então, eu sinto que as abelhas, elas têm essa maestria, né, de ensinar, elas são muito laboriosas. Uma vez eu ouvi dizer, né, que as abelhas, a maior causa de morte das abelhas, além da ação humana, que o homem é o maior predador das abelhas, é a laceração das asas, porque elas voam sem parar, né, para coletar o néctar, o pólen. Elas são muito laboriosas e elas são essas mestras de ensinar para a gente a beleza e essa chave da medicina do dia a dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E você vai construindo a sua colmeia, você vai transformando o seu néctar em mel e você vai polinizando a sua própria vida. Eu amo que as abelhas parece que são a expressão perfeita da metáfora, né? Assim, a gente não tem nem que elaborar, só as palavras que têm a ver com o que acontece de fato com elas já são repletas de significados mais poéticos. Eu acho que trazem essa beleza que você falou. Quando lá atrás você falou sobre essa vida no sítio na infância, você falou que era o seu quintal de brincadeiras, mas era também sua sala de aula. E eu fico pensando que foi um pouco o que eu senti quando eu tive aí no sítio junto com você, que tinham doses iguais de brincadeira, de curiosidade, de uma coisa que a gente fica meio criança num estudo do meio, assim, falando, nossa, então é assim que as abelhas fazem? Eu não sabia, mas como é que é? Muitas perguntas, tem esse lugar de curiosidade, de aprendizado, mas tem também esse lugar de brincadeira, que no final tem a grama, e tem o sol, e tem provar o mel e sentir o gosto. É, só que também é seu trabalho, Deca. E aí eu fico pensando como é que é essa junção, sabe, de manter esse olhar de aprendizado, manter o olhar da brincadeira e também manter isso que as abelhas ensinam do trabalho, do laborioso que você falou, né? Mas sem deixar as nossas asas cansarem demais também, sabe? Como é que você Sim. equilibra hoje? Eu acho que é uma eterna presença, assim, né? Mas outro dia eu estava pensando, meu Deus, eu trabalho com uma coisa assim que é tão sagrada, é cheiroso, os sabonetes da Believing são cheirosos, o mel é uma coisa assim tão pura, tão linda. E o que eu tenho aprendido na minha vida é que não tem essa separação, né? Eu acho que assim, uma das doenças sociais é a gente setorizar a nossa vida, né? Assim, o trabalho, a brincadeira, o aprendizado, são todos setores separados e você vai se fragmentando naquela existência, né?
E trabalhar com as abelhas tem me ensinado que tudo pode ser sim uma grande brincadeira, com a responsabilidade, com o aprendizado diário e com a forma de vida que eu escolhi, e que elas também me escolheram para eu gerar meus recursos e ter, né, o meu sustento, o meu trabalho. Então, como integrar todas essas partes, né, e eu me sinto realmente privilegiada por poder trabalhar com seres, assim, muito sagrados, que são mestras, né, eu acho que as abelhas, elas é um mundo, assim, que elas são tão pequenininhas, né, assim, as abelhas elas são minúsculas, só que elas são tão grandiosas no serviço que elas prestam para a humanidade, de manutenção dessa vida na Terra, através delas, né. E então eu sinto, assim, que é esse mundo que você pode, brincar e aprender sobre até uma nova estrutura de organização social, que é política, que é econômica, que é de saúde, que é de educação, né, assim, só uma colmeia você pode se inspirar e aprender sobre a forma de vida das abelhas e trazer isso como um paralelo para a nossa sociedade em muitos níveis, né, então eu tenho essa alegria, assim, de poder viver esse mundo da colmeia e cada dia mais integrar isso dentro de mim, na minha vida, e entender isso como um organismo vivo que é parte de um todo, que é um todo. Agora a gente está falando aqui das abelhas com todo o amor e paixão e devoção que a gente tem por elas e eu compartilho absolutamente, mas eu tô lembrando de quando eu ouvi pela primeira vez, eu trabalhava com gastronomia ainda, que eu ouvi pela primeira vez que sem abelhas a gente não teria vida na Terra, assim, que a gente não Uhum. conseguiria. E eu falei, mas gente, abelhas, arrogante demais, assim, uma espécie tão aleatória, mas por que abelhas e não formigas e não besouros, não sei. Não sabia, era um desconhecimento puro, assim, uma ignorância completa de qual que era o papel das abelhas na manutenção do nosso ecossistema inteiro. E eu não sei se talvez tenha algum ouvinte que também caiu de paraquedas aqui no universo das abelhas, mas queria te ouvir um pouquinho, Deca, sobre qual é a função que elas exercem mesmo, assim, pensando numa cadeia macro, e na manutenção da vida, né? Não só da vida humana, assim, mas qual que é o papel que elas exercem? Por que que elas são tão pequenininhas, mas tão importantes? Sim, eu acho que quando a gente fala de abelha, né, outro dia eu falei: "Ah, eu trabalho com abelhas", aí a pessoa falou assim: "Ah, mas eu não gosto de mel". Porque a gente já associa a abelha produz mel e é isso. Só que o universo das abelhas, ele é muito amplo. E é isso, né, as abelhas, a função principal das abelhas não é produzir mel, é a polinização. Então se você olhar, né, o campo das abelhas, elas são seres, assim, que têm uma alma tão coletiva que, o serviço que elas prestam transcende a colmeia, vai muito além daquele universo da colmeia, né. As abelhas são responsáveis por 70% dos nossos alimentos, do que a gente consome. As abelhas aumentam a qualidade genética das plantas nesse cruzamento que elas fazem, aumentam a qualidade das sementes, dos frutos. Então, eh, falar de abelha é falar da vida humana, né, e foi muito engraçado, eu acabei de voltar da Amazônia, né, fui fazer um curso lá, e a gente estava sentada na mesa e lá tem muito mosquito, assim, e aí tinha muita abelha, as abelhas começaram a se apresentar para mim, as abelhas sem ferrão, assim, de vários tipos que eu não tinha visto, porque a gente está em outro bioma, né, eu estou aqui na Mata Atlântica e lá é a Amazônia, são outras espécies endêmicas de lá, específicas de lá. E aí eu vi as abelhinhas voando, e aí daqui a pouco eu vi as pessoas, assim, batendo a mão perto do rosto, eu falava assim: "Ai meu Deus, será que ela não mata que é abelha, não mata que é abelha, que não é mosquito". Assim, entendendo qual que é a importância, né, de uma abelha, e muitas vezes as pessoas falam: "Ai não, abelha mata", e não, assim, se a gente entendesse, se conectasse com a importância real desses seres na nossa vida, todo mundo seria um meliponicultor, um apicultor, um beekeeper, né, assim, de poder entender que sem elas não existimos nós, né. Agora, esse medo que você falou, né, de, ah, é uma abelha, vai para lá. Tem essa imagem, né, de que é um animal perigoso, porque pode te picar. E ok, a gente pode falar das espécies que tem ferrão, as espécies que não tem ferrão, mas tem esse medo, né, que a abelha traz. E eu percebi agora eu não vou lembrar qual era a espécie que a gente abriu a casa, quando a gente estava juntas no sítio,
E elas ficaram um pouco agitadas, porque afinal a gente está entrando na casa delas, né? Assim, pedindo licença ali, mas um pouco enxeridas, um pouco visitas inconvenientes também. E elas começaram a fazer aquele barulhinho. E eu percebi que o barulho é um gatilho de quase de sair correndo, assim. E você falou, ó, calma, percebe o que que esse sonzinho dela faz com você e percebe que não precisa, assim, né? E aí eu respirei fundo e falei, tá, deixa eu tentar entrar em sintonia aqui com elas, né? Assim, ó, pedir licença também, eu sei, e saber a hora de ir embora, que a gente tem que saber também, mas não entrar nessa reação emocional que a abelha tem. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? Sobre como a gente pode trabalhar isso na gente, às vezes racionalizar um pouco mais, né, esse medo que parece meio doido, assim, para a gente não ter essa reação, né? É uma abelha mata, você fala, não, 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 é uma abelha, a gente vai fazer o que precisar para ela ficar bem aqui e continuar fazendo o trabalho dela. É curioso na sua fala, né, que eu uso a palavra perigosa, né, quando a gente, é uma abelha com ferrão, ela é perigosa. Por que que a gente tem essa visão de que, o que a gente não conhece ou o que a gente, né, não domina, né, nessa forma que o humano tem de se relacionar, né, com as coisas da vida, de dominação, de posse, e por que que isso gera medo e perigo, né? Eu lembro que a gente fez um team building aqui no sítio, com uma empresa, e eu pus o som das abelhas para uma meditação e pedi para trazer uma nuvem de palavras, assim, o que que vinha no imaginário delas quando elas ouviam aquele zum, zum, zum. E aí vinha, assim, medo, pânico, sair correndo, desespero, socorro. E aí a gente trouxe toda a vivência, né? A gente fez uma vivência da Believing para aquele grupo de pessoas de uma empresa, de uma corporação. E no final a gente fez a mesma nuvem de palavras, então a gente trouxe, né, todo o ensinamento das abelhas nativas sem ferrão. A gente fez assim um envolvimento muito grande, né, das pessoas com esse universo e no final a gente fez a mesma meditação e as palavras eram amor, beleza, gratidão, nananã, assim, coisas lindas, porque desconstrói esse imaginário de que o que tem de que é perigoso, dá medo. É claro que, assim, a gente tem que ter muito respeito e cuidado com a natureza, né? Outro dia eu estava aqui em casa e eu pus um potinho de mel, assim, na janela para as abelhas com ferrão, porque eu vi que elas estavam rondando. De repente, quando eu vi na minha cozinha, estava lotado de abelha com ferrão, assim, muitas. E, cara, eu não tomei nenhuma picada, eu tive uma interação com aquelas abelhas, de sentir aquela vibração e entender que a gente estava ali numa relação, assim, sabe? E foi tudo bem. Então, claro que, assim, o universo das abelhas sem ferrão é um universo mais tranquilo, né? De você lidar e de você poder sentir com mais liberdade a beleza, né, de uma colmeia, a vibração, que elas trazem, né? E eu estou lendo um livro que chama Abelhas Farmacêuticas com Asas, né? Que fala desse poder de cura das abelhas desde uma perspectiva mais sutil, né? Como essa vibração das abelhas que você ouviu ali na colmeia, né? Quando você estava aqui, que você vai se equalizando com esse som até essa cura, esse tratamento mais físico, né? Que vem de tudo que elas fazem, o própolis, o mel, que tem faculdades ali que vão trazer um benefício muito grande para a nossa saúde física, né? Agora, tem essa esfera física, né, da nossa saúde, que eu acho que talvez tenha a ver com essa sociedade consumista, materialista, individualista, que a gente, quando pensa em saúde, no máximo pensa nessa esfera, que é a nossa, da parte material do corpo física, mas tem muitas outras camadas, né, na nossa saúde. Eu acho que tem isso, tem como a gente se sente emocionalmente, tem como tá a qualidade dos nossos pensamentos e até espiritualmente como a gente, enfim, como a gente está se sentindo. E você usa algumas vezes a palavra vibração, assim, ó, deixa eu me conectar com essa vibração das abelhas. Como você enxerga a saúde hoje, Deca? O que que tá nesse combo, assim, sabe? E como a gente pode sutilizar a nossa percepção para entender que vai além. Ou às vezes não, a gente tem que olhar para o corpo mesmo e o corpo está contando para a gente o que tem de mais sutil, sabe? Eu não sei se tem essa contradição ou não, que às vezes eu enxergo.
Sim. Olha, dentro da minha própria experiência, né, do que eu vivi, assim, e o que eu sinto, do que a grande doença da nossa sociedade é essa doença da separação, da desconexão, do individualismo, do egoísmo, né? E eu estava aqui refletindo, assim, sobre as abelhas e o que que eu ia falar aqui nesse nosso encontro, e me veio, assim, que uma vida mais natural não é só uma escolha física, é uma escolha espiritual, é uma escolha emocional, né? Porque não existe essa separação, né? A gente fragmentou a nossa vida e nessa fragmentação a gente está adoecendo em vários campos e agora é um caminho de retorno. E a gente está vivendo o ápice dessa fragmentação, nessa divisão, dessa guerra, dessas polarizações. E a gente vai precisar passar por isso, né? Por essa escuridão que a gente está vivendo hoje enquanto em sociedade, enquanto planeta. É, mas que eu acredito que daqui a pouco, e eu espero que seja breve, que a gente possa fazer um movimento de retorno, né? E o Tom Krenak fala de que o futuro é ancestral, e o futuro é ancestral, o futuro é natural, e a gente precisa voltar para essa forma de vida, que é a forma de vida que vai resgatar a nossa saúde em muitos níveis, porque a gente tende a achar, né? Eu ouço muito falar os médicos, em saúde integral, porque é isso, a saúde, ela é um universo único que engloba não só o seu corpo físico, mas o seu corpo emocional, mental, espiritual. E as pessoas estão desconectadas, né, dessa unidade. Então a gente precisa olhar para a nossa saúde como um todo e as abelhas nos ensinam muito isso, né? Porque é isso, desde um mel, um própolis que tem ali propriedades medicinais para o seu corpo, você vai se utilizando e você vai vendo que uma colmeia é um hospital da natureza mesmo, né? Nesse livro fala o colmeal, né? Ou seja, o lugar que tem as colmeias é um hospital da natureza. E é um hospital da natureza que não vai tratar só seu corpo físico, mas o seu corpo energético sutil e o seu ser como um todo, porque você vai entrar nesse campo de consciência das abelhas que a gente tem dentro de nós. Então, essa ressonância que você vê que aquele mundo fala com você e ele te resgata na sua essência, na sua natureza. A gente teve uma dinâmica nesse retiro no sítio com a Believing, que foi de fazer uma vela com a cera da abelha, né? Que, que eu achei tão bonito, assim, né? Como você coloca a intenção no momento em que você está fazendo a vela e depois também acendendo essa vela. E eu contei isso para algumas pessoas, assim, porque eu fiquei. Garrei um amor assim na vela, sabe? Eu falei, olha, mas achando a chama mais bonita, e é um momento para mim, né, de acender uma vela, sempre um momento ali de é, conscientemente conexão com essa esfera espiritual. E eu saí contando isso para muitas pessoas e eu descobri que muita gente nem sabia que existia cera de abelha para fazer vela, que acho que é como originalmente a gente fazia vela, né? Não sei. Como sempre tem, quando alguém visita a Deca, tem esse momento de fazer a vela. E qual é a sua relação também com essa vela que é diferente e também que pode ser ali um chamariz de pedir uma luz ali, literalmente? Sim. Sempre quando a gente tem, né, ou vivências corporativas, ou os retiros que eu faço aqui, que tem o dia que a gente se conecta com as abelhas, que é sempre o dia mais especial, a gente se conecta com os quatro elementos da colmeia, né? Então, o própolis, o mel, o pólen e a cera. E é curioso que essa cera que a gente trabalha, que a gente faz a vela, né, é uma cera da abelha apis, não é a cera da abelha nativa sem ferrão, é a cera da abelha sem ferrão. E essa abelha sem ferrão, ela foi trazida no Brasil, para o Brasil na colonização, que são com ferrão, né, que são as abelhas europeias. Elas foram trazidas para a produção de vela pela igreja. Então, sim, tem uma história, né, da cera com a produção de vela e é curioso assim também da gente ver, né, que muitas pessoas nem se conectam com essa história e a cera, a vela que a gente tem hoje, né, a vela mais comum, é essa vela de parafina, derivada do petróleo. Então, como é importante também a gente olhar para o nosso consumo e ver que as nossas escolhas podem ser
restauradoras, né? Que se a gente consome algo que faz bem para o planeta, a gente vai ter mais daquilo. Então a gente vai ter mais abelha para ter mais daquilo. E, e então a vela ela traz essa conexão com a luz mesmo, né? Da colmeia e com a nossa luz interior, com esse momento de você se conectar realmente com aquilo que você acredita, que faz sentido. E é sempre um momento muito lindo, assim, né? Dessas vivências, porque a gente percebe vivencialmente, né? Que você compartilhar a sua luz, isso só se multiplica, né? Nunca se diminui, nunca se apaga. Então é aquela chama que você acende uma velhinha e uma chama se transforma em 10 com tanta facilidade. E é isso que a gente está precisando hoje em dia nesse mundo, né? Que as luzes se multipliquem. Nossa, sim, coletivamente que a gente consiga mais acender as velas, né, do que ser, enfim, do que apagar ali a chama de cada um. Acho que tem muito isso. É, e no dia que eu fui, a sua irmã, a Carla, que já esteve aqui no Jornada da Calma também, que com certeza quem já ouviu Jornada lá atrás vai reconhecer a voz, porque vocês falam de maneira muito parecida, tem esse tom de voz parecido, mas tinha uma coisa muito bonita da relação de vocês ali, tinha um trabalhar em conjunto que é muito legal. E a Believing tem isso, né? Tem a irmandade na raiz também. Como trabalhar essa relação entre irmãos para poder servir? É outra coisa que as abelhas ensinam? Nossa, isso é uma camada assim muito profunda, né? A Believing começou com meu irmão, quando na infância tinha uma jataí no muro aqui de casa que ia ser derrubado e o caseiro resgatou essa jataí e começou a cuidar. E meu irmão foi se conectando com essa abelha e depois de muitos anos desconectado aqui do sítio, da natureza, indo para a vida, para a cidade, faculdade, a gente começou numa reconexão espiritual e um dia ele estava meditando e essa mesma jataí, essa mesma espécie, né, pousou no braço dele e relembrou toda essa história. E ele, nossa, eu vou criar abelhas. Então a Believing começou com meu irmão, nessa reconexão, né, dessa infância, dessa criança que era tão feliz aqui no sítio. E depois eu fui, né, me juntei a ele quando a gente se juntou nessa irmandade, nessa parceria, nesse equilíbrio também, né, dessa força masculina e feminina, a Believing floresceu. E a Carla sempre foi a nossa guardiã, assim, ela sempre teve, ela nunca fez parte efetivamente da empresa, mas ela sempre teve ali polinizando o nosso trabalho para as amigas, dando presente, fortalecendo, ajudando financeiramente também, porque é um trabalho familiar assim em que foi uma cura da nossa família, foi um resgate muito grande assim. E aqui no sítio, lá na casa do meu pai, tinha uma quadra de tênis que a gente quebrou, tirou 50 caminhões de cimento e fez um ponto de regeneração ali. Hoje a gente transformou numa agrofloresta focada em plantas para as abelhas. Então tem goiabeira, tem aroeira, pimenteira, tem urucum, tem várias plantas que as abelhas gostam. E foi muito simbólico que aquilo ali virou um ponto, né, de, de a gente ver essa transformação da nossa família, que se deu muito através das abelhas também nessa nossa união, né? E quando a gente fez um team build aqui como empresa, sempre chegam assim mais durinhos, né? Mas e no final a galera saiu chorando, sabe? Assim, porque tava meu irmão, meu pai, e a gente mostrando ali o que que é essa vida em família, na natureza e contando a nossa própria história, a nossa verdade. E isso não tem como as pessoas não se conectarem, porque isso está dentro de cada um de nós. Então foi muito lindo de ver como essa história familiar também toca muito as pessoas, porque diz respeito a todos nós em algum nível, assim, né? Nossa, com certeza. Deca, quem ficou com muita vontade, eu acho que todo mundo tá. Eu tô com vontade de voltar, e com certeza muitas pessoas vão estar com vontade de conhecer e de ir. Como funcionam os retiros, tanto para, enfim, grupos ou para empresas, e os produtos também, quem quiser conhecer, se aproximar das abelhas também nesse lugar, onde a gente encontra a Believing. Sim. Então a gente está aqui na cidade de São Paulo mesmo, é 011, no extremo sul, depois de Parelheiros. E a Casa Connector é esse espaço de vivências da Believing, que a gente abre tanto para pessoas físicas, né, grupos, quanto para as empresas, para esse mundo corporativo que está precisando, né, se inspirar, se reconectar com a natureza e ver outras formas de organização, né, para a organização das abelhas e para essa estrutura
social que funciona em perfeita harmonia, também poder inspirar esse mundo das corporações, das empresas, das equipes. Então a gente faz esse tipo de vivência, né, recebe as pessoas. Fazemos retiros aqui também de jejum, eu e a minha irmã, então a gente faz jejum de sucos e tem o Dia das Abelhas, e é sempre o dia mais especial. E aqui que fica o nosso escritório também, e a gente vende os nossos produtos através do nosso site, das feirinhas de pequenos produtores, mas a gente está querendo cada vez mais realmente fortalecer essa conexão das pessoas virem aqui e poderem vivenciar, porque eu sinto que o aprendizado ele é muito mais efetivo, duradouro e inesquecível quando toca no coração e você está aqui para viver e ver esse mundo das abelhas e sentir isso no coração. Nossa, sim, é mágico, é inesquecível, como você falou, e ao mesmo tempo que tem um lugar fora, né? Tem a Casa com Néctar, tem esse espaço físico que lembra, e tem a comida que é deliciosa que a gente comeu, tem a degustação de mel que foi, nossa, incrível, e todos os sabores, então tem isso que se materializa no externo, mas acabou virando um lugar interno também para mim de referência, sabe? Porque no Sim. final é diferente o estado que a gente chega deixa eu fazer uma vivência aqui, do que às vezes o estado que a gente acorda todos os dias, né? E eu acho que talvez o convite aqui do Jornada da Calma é isso, né? Como é que a gente faz todo dia ser nesse espírito de tô curiosa, quero aprender, e quero viver, e quero entregar, e quero servir, e quero receber, e quero trabalhar, e quero descansar, e entendendo os ritmos de tudo. E você faz isso lindamente, Deca. Estou muito feliz de conversar com você aqui no Jornada da Calma. Queria te agradecer agora publicamente pela recepção que foi tão gostosa quando a gente esteve junto. E só desejar que você continue fazendo esse trabalho e polinizando muitos corações. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada, Helena. Eu queria deixar uma última mensagem, assim, que as abelhas, quando elas polinizam uma flor ali para colher, né, o néctar, o pólen, elas não destroem aquela flor, né? Pelo contrário, elas deixam a flor mais viçosa e elas proporcionam que a flor se reproduza, né? Então que a gente possa também na nossa vida ser um pouquinho mais abelha e cada lugar que a gente for, a gente deixar ele igual ou melhor do que a gente encontrou. Eu acho que isso faria uma grande diferença. E quem quiser viver essa experiência aqui com a gente, tem o nosso Instagram, que é o @believeinmel, o nosso site, que é believing.com.br, e a gente está aqui para poder levar esse mundo das abelhas para quem sentir essa riqueza do coração. Obrigada. Obrigada, Deca. Com certeza você deixou a Jornada da Calma aqui melhor e mais docinho também. Obrigada pela presença. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Espero que a gente tenha conseguido chegar aí com toda a alegria que a gente está sentindo de poder ter essa conversa. Muito, muito obrigada pela sua presença, pela confiança. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.